boa noite, homem de Deus, boa noite. Boa noite. Eita. Aqui estamos de novo. Mais uma quinta. Mais uma quinta. Em casa. E na roça. Oh, glória a Deus. Bom, nós estamos mais uma noite, mais uma programação da nossa comunidade. Esse programa de TV e internet, TV e internet. A intenção é essa. Isso, não é um programa, mas nós não temos auditório ainda, mas é um programa, né, mano? Bate-papo. Um programa. Quanto que a gente quer edificar as vidas dos irmãos. Gostaria de pedir para as pessoas que estão nos assistindo para que criem uma boa expectativa, porque a gente vai ter aí, aí para frente, muitas novidades. Vamos ter convidados, vamos trazer aqui os casais da igreja para conhecê-los um pouco melhor. É bom ir se preparando já. Quem quiser Claro. vir aqui também, já pode fazer os seus pedidos. Exatamente. Nós vamos ver a oportunidade para trazer cada um, vai ser um prazer. Para bater um papo, para a gente entrar um pouco mais. Maior intimidade, porque né? quando Deus está em casa, é maravilhoso, né? Exatamente. Os filhos têm que estar presentes, a gente quebrar essa relação de prédio, de domingo. Opa! Não é? Para ter uma relação mais de irmãos, de família. E a gente quer contar com você. Bom, nessa noite, quero dar bem-vindo a todos que estão chegando aí. Você pode ir chegando. Vou pedir para o Odilon chegar um pouquinho para lá, eu vou chegar um pouquinho para cá, a gente vai tirar as máscaras. Para ficar melhor. Então, o que vai acontecer nessa noite? Nós teremos uma parte de música. O Odilon preparou umas músicas ali. Quais são as músicas que você preparou, Odilon? A primeira música é conhecida de todos. Ela é fruto do milagre, fruto do sacrifício que norteia toda a vida cristã. E que nós, através da fé, procuramos manter ele mais do que nunca vivo, né? Para crer no amanhã. Essa música é impressionante como nesse período da pandemia as pessoas têm cantado, né, Odilon? Muitas pessoas têm cantado essa música. Se agarrar dessa fé, né, essa presença de Deus, porque Ele vive. Eu acho interessante, eu acho muito bonito quando as pessoas são tocadas por determinadas canções, por determinadas músicas, em um período de aflição ou período de sofrimento, porque a música acaba recebendo um tom de legitimidade da fé, ou da busca da fé, e é tocada nos seus corações. Né, porque principalmente essa canção e as músicas deveriam ser assim, ela tem uma melodia que casa com uma mensagem muito que canta a nossa experiência de fé, mas também uma esperança, né? Exatamente. Porque Ele vive, então eu posso crer no amanhã. Você pode ter expectativa, porque você tem fé. Quando você não tem fé, é muito difícil ter alguma expectativa. E o momento que a gente está vivendo atualmente clama por esse tipo de postura. Amém. Né? E a outra canção? Você me pediu Escuridão. Eu não ensaiei, não, mas vai sair. Não, mas vai sair. Você é craque. Mesmo na escuridão. Você é craque. Vamos trazer luz nessa escuridão, né? Essa música, ela é impressionante. A última vez que eu vi o Wesley Marlene. Eu estava num congresso de pastores e ele só violão, igual você faz, mas eles não tinham nenhum acompanhamento eletrônico, só violão e voz mesmo assim, e eles dando testemunho, né, da perdição deles, da escuridão deles, e agora eu fiquei sabendo que você fazia parte desse período Até há pouco tempo eu fazia parte também como é que eu digo, do testemunho dele, né? Nós tivemos morando no Rio de Janeiro durante 2 anos para criar a trilha sonora de uma peça de teatro. E por ali a gente houve muitos fatos desagradáveis que aconteceram, que acabou entrando no testemunho do Wesley, né? E você estava lá naquela época da escuridão. Estava lá carregando a coisa junto com ele. Todos nós tivemos a escuridão e um dia, não vai demorar muito, nós queríamos aqui ter esse período de testemunho, né, mano? Você precisa contar seu testemunho para a igreja, né? Por enquanto a igreja está te conhecendo só na internet, né? E nós queremos que você conheça, né, o
Odilon, essa figura fantástica, né? O irmão precioso demais, muito inteligente, desafia, a cada quinta-feira que me desafia aqui a ir no rumo dele, né? No que ele vai falando aqui, perguntando e... Mas não adianta, eu sempre acabo apanhando. Conceição estava dizendo, olha, vocês precisam assim, como é que é, né? Para vocês, talvez tenham alguma coisa que não concorda, né? Aí como é que você respondeu? Eu vou fingindo que concorda. Isso também é brincadeira, né? Eu não discordo, muito pelo contrário. Eu passei durante muito tempo discordando, até me render aos seus encantos, pastor. Homem de Deus. Amém. Nós estamos felizes, o Odilon vai lá se preparar, e eu queria convidar você para orar comigo aqui para a gente iniciar. Eu vou colocar aqui meu aparelho de alta resolução, que é o meu óculos, sem o qual eu não passo de um ceguinho. E aqui eu quero compartilhar com você esse texto de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Eu quero ler até o versículo 19, que diz assim: se o irmão pecar contra você, vá a sós com ele. A sós com ele. Essa palavra a sós vai ser muito importante na nossa reunião de hoje. Vai a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leva consigo mais um ou dois outros irmãos, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou um publicano, um descrente, um que não é discípulo de Jesus. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. 2 ou 3. Eu quero insistir que você fique aí nessa nossa programação e que você convide outras pessoas, compartilhem agora com os amigos, convidem as pessoas para estar conosco nesses próximos 40 minutos. Tenho certeza que vai ser de muita edificação para a sua vida, de muita alegria, nesse bate-papo que eu e o Odilon vamos fazer aqui, como se estivéssemos aí juntos na sua sala. Obrigado por nos receberem na sua casa e vai ser uma bênção. Quero orar por você. Pai, nessa noite, eu oro para que o Teu Espírito Santo seja realidade aqui, enquanto nós estamos conversando a respeito da Tua Palavra. Não é uma encenação, Senhor, que nós estamos fazendo. Isso é verdade no nosso íntimo, no nosso coração. O desejo de aprendermos de Ti e o desejo de compartilhar com os amados irmãos que estão do outro lado, as amadas irmãs que estão do outro lado. Edifique a Tua casa, edifique a Tua igreja, edifique as nossas vidas. Porque o Senhor em casa, quando o Senhor está na nossa casa, a luz brilha, o amor nasce, a esperança, Senhor, surge. Deus, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos vencer a escuridão. Seja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Vai lá, Deus enviou seu Filho amado para me salvar, e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que amor enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei na glória, o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Essa música é o evangelho puro, né? Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ver se sai aí a escuridão, hein? Você vai deixar ela para depois? Por último? Ah, então maravilha. Vamos chegar aqui e nos aproximar. Vamos conversar sobre igreja, sobre os irmãos. E aí, Odilon, o que nós vamos conversar? Bom, eu faço aqui o papel, né? Um papel não muito confortável, né? Mas eu coloco a sua apreciação, temas, questões que, vez por outra, passa pela cabeça das pessoas. Essas questões não são levadas ao pastor, não são levadas nem mesmo às vezes ao irmão do lado, porque são questões delicadas. E nessa série de programas que a gente vai fazer, live, de um formato de programa, nós vamos tocar nesse assunto, nesses assuntos extremamente delicados. Nós vamos falar aqui sobre todo tipo de
de assunto, aquelas coisas que você tem vontade de perguntar, mas não pergunta. Uma delas, eu até havia preparado as perguntas, depois falei, será que esse é o momento realmente de conversar isso com Robson, diante de tudo que todos os setores da nossa vida vêm sofrendo com essa pandemia, incluindo aí a própria igreja, todos com certo receio de frequentar, de congregar. E eu pensei em fazer uma pergunta um pouco desajeitada, mas é um tema, é uma questão que passa pela cabeça das pessoas, e nem por isso eu vou poupá-lo de perguntar sobre isso. É uma questão antiga. Nós temos hoje um número de pessoas que não frequentam mais as igrejas, que está por volta de 15 milhões de pessoas. E está subindo exponencialmente. Eu fiquei sabendo que a igreja cristã que mais cresce no mundo, guardando as devidas proporções, é onde o cristão é mais perseguido, onde o cristianismo é perseguido e aquele que for pego congregando ou com a Bíblia, a pena é de morte. O cristianismo hoje cresce no Irã. É o lugar que mais cresce no Irã. E lá eles têm uma forma de se comunicarem através de códigos. A pessoa pisca. O cristão, ele vai se aproximando daquela pessoa, cria uma amizade com aquela pessoa, começa a fazer parte da vida daquela pessoa de uma tal maneira até poder chegar, e mesmo assim correndo um grande risco, até poder chegar a falar de Cristo. Essa é a peleja do cristão, daquele que tem fé, no Irã. Eles têm uma série de identificações, uma série de gestos que passam um para o outro, e a maneira deles pregarem é criando uma intimidade muito profunda com aquela pessoa até aquele momento em que ele consegue duas coisas. Primeiro, a confiança daquela pessoa, e segunda, a disponibilidade que aquela pessoa está tendo em conhecer a Cristo, algo diferente daquilo que vem pregado para ele. Você sabe, eu ouvi algum tempo atrás alguém dizendo assim, que o Evangelho precisa ser vivido de maneira que nos façam perguntas. Não é? Talvez esses irmãos que estão vivendo nesse lugar onde as reuniões é proibida, a profissão de fé, a não ser da religião oficial do Estado, né, de onde eles estão, são perseguidos, inclusive também os cristãos. Eu lembro de uma pessoa dizendo o seguinte, que o Evangelho vivido produz perguntas. Por que vocês são assim? Exatamente. Então, nesses lugares, esses irmãos, eles necessitam de verdade de uma experiência de vida com Jesus que sejam autênticas e incisivas. Eu gosto muito que você gosta de usar essa palavra, né? Ela é muito provocativa, né? Quando Jesus diz, vós sois o sal do mundo, não é? Parece que esses irmãos, o testemunho dessas pessoas que você está me dizendo assim, eles de fato desejam viver e se aproximar daquelas pessoas de maneira inteligente, mas eles querem provocar sede naquelas pessoas. Exato. De maneira que possa, de alguma maneira, dar a elas a oportunidade de responder pergunta que outro vai fazer a elas. Né? E eu acho também que a experiência pessoal dessas pessoas é de uma intensidade impressionante. É de uma intensidade, muita
adrenalina com Cristo, né? Isso me lembra um período. Eu fui músico durante mais de 45 anos e todos nós que temos uma determinada idade concordamos num determinado aspecto. Na época da ditadura, na época da ditadura no país, foi realmente a época mais profícua para a música popular brasileira. As grandes obras que nós temos hoje de música popular brasileira, de Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, foi na época da ditadura. Agora, eu estou tecendo a princípio uma comparação meio esdrúxula, mas parece-me que o cristianismo, a fé, quando exercitada debaixo de um sofrimento, debaixo de uma situação extremamente aflita, parece que ela também traz consigo uma experiência de fé extremamente positiva, extremamente intensa. É que tira o sofrimento, não é? O sofrimento, os evangelhos explicam, né, que nós somos melhores depois do sofrimento. Exato. Não é? O sofrimento, ele traz... Ele faz parte da faz receita. parte do nosso amadurecimento e tira o melhor de nós. Exato. Eu penso que quando a igreja está, como nós estamos vivendo no Brasil, por um lado, glória a Deus, né? Os prédios, a igreja evangélica cresce muito no nosso país, embora ela não provoca mudança no caráter, ela cresce numericamente, mas não cresce a influência, a influência no caráter das pessoas, né? Mas eu sempre olho para a igreja brasileira com gratidão, mas com um certo temor, porque eu vejo que nós estamos saturados. Há uma saturação imensa, há uma massificação imensa que ela nos deixa mal educados. Sabe quando você está com fome, mas a geladeira tem de tudo, e você fica escolhendo se é o iogurte, se é a maçã, se é o bolo, se é a coxinha que a mamãe fez. A canjica é muito bom. A canjica, né? A canjica. É muito bom. Se é o café, se é o leite, se é o suco. E você fica naquela experiência seguinte: quem der a melhor oferta, eu vou participar, não é? Então você olha para a cara de cada uma daquelas guloseimas e veja qual delas está mais convidativa para você. Eu vejo que a igreja cristã, a igreja brasileira, ela está sofrendo dessa saturação. E aí, Odilon, eu vejo que o perigo de nós vamos perdendo a essência da beleza de ser uma igreja, daquilo que é mais sublime da experiência social, que é ser de fato uma igreja. E isso produz nos pastores, nos sacerdotes, nos líderes espirituais, aquela tipo de experiência de comercializar, alguns não intencionalmente, mas daqui a pouco ele vai cedendo, de comercializar a fé para que a geladeira dele seja mais atrativa para o cliente. E aí as pessoas vão se tornando clientes, não é, da igreja. Se ele não gostou da sua recepção, ele vai para uma que tem uma recepção legal. Se ele não gostou da sua pregação, ele vai para uma que tem uma pregação legal. Se ele não gostou da sua música, ele vai para uma música que ele aprecia. E aí não importa para ele mais relacionamento. Conteúdo. O que ele quer é alguma coisa que lhe satisfaça os desejos, né? E aí a igreja vai se tornando tão saturada, mas tão saturada dela mesma, que ela para de pregar a respeito de Jesus e começa a pregar a respeito dela mesma. A igreja se torna a pregação, né? Venha para cá que você vai ser feliz, né? E aí nós vamos perdendo a alegria de participar. Vai virando autoajuda. E pessoas sinceras, irmão, sinceramente, pessoas sinceras, pessoas que realmente se interessam por alguma coisa que tem realidade, elas não querem brincar disso mais. Antigamente a igreja expulsava os crentes, né? Os crentes pecadores, né?
os crentes que pecavam, excluía os crentes, né? E como nós lemos aqui, né? Se teu irmão pecar, se ele não arrepender, vai lá uma, vai lá duas, vai lá três. Se ele ainda não se arrepender, excomunga, a Igreja Católica fala, né? Tira da comunhão. Não é? Tira da comunhão. A igreja antigamente excluía os membros, agora membros sinceros estão excluindo a igreja. Igrejas não saudáveis. Eu vivenciei um determinado período essa convergência aconteceu lá atrás, há uns 10 ou 12 anos atrás ou mais, quando então a igreja, alguns partiram para um rumo e outros partiram para outro. Para efeito de entendimento, seria uma igreja. Eu lembro de que eu frequentava uma determinada igreja, uma comunidade. Lá vai o testemunho, hein? Eu frequentava uma comunidade e eu conhecia o pastor, que hoje é o apóstolo, e eu conheci em Campinas, quando ele era moleque ainda e tudo. E eu estava naquela comunidade, e um belo dia, ele se sentia muito à vontade perto de mim. Um belo dia ele virou para mim e falou: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu concordo com tudo que o Bispo Macedo faz. Aquilo é o modelo de igreja que eu quero para a minha comunidade. Eu não vou citar o nome da comunidade, por questão de ética, mas essa é realmente a convergência que houve, e aqueles que partiram para o outro lado... eles excluíram a igreja da vida deles, né? Eles não excluíram Jesus, eles não excluíram o Evangelho, mas eles não querem mais participar de igrejas, de reuniões, eles não querem... Você falou uma coisa muito séria, hoje as pessoas estão excluindo a igreja. Né? Elas não querem, não é que elas não querem Jesus. Elas querem Jesus. E elas acreditam. Nunca. É isso, e elas acreditam e de verdade são sinceras e honestas, e eu reconheço como irmãos de fé, de centenas, né, como você disse aí, a igreja está mais de 15 milhões, né, que você disse. Tá, sem igreja. Sem igrejas. Exponencialmente. Isso, né? De pessoas, e dentre essas pessoas aí, tem muita gente sincera. Gente temente a Deus, gente que não abandonou Jesus, que não abandonou, né, que não abandonou o Senhor, que vive uma vida com a sua família, que estão desacreditados, ou a igreja está desacreditada para elas. Elas não conseguem ver mais relevância, não conseguem ver mais essa necessidade dessa igreja, então ela deu um cartão vermelho para essa igreja. E aí elas fazem as perguntas, como você, a gente estava conversando, você falou que é possível a gente ter de Deus, né, mais de Deus, na minha vida sozinho, na minha casa? Ou seja, eu quero Jesus, né? Na verdade, eu até escrevi o texto, né? Eu assisti uma palestra do Augusto Nicodemos na Igreja Lagoinha, e ele estava falando sobre as igrejas problemáticas, que Paulo enviou as cartas, e dentre os problemas que o Nicodemos apontou naquelas igrejas é a imensa divisão que havia entre vários grupos, várias facções, e aquele pessoal, um dizendo que era de Apolo, o outro dizendo que era de Paulo, o outro dizendo que era de Pedro, e outros, e nisso Nicodemos falou, os mais problemáticos diziam eu sou de Jesus, que era de Jesus e que não devia ser satisfação para ninguém. Também é tão ruim quanto os demais, né? A pergunta, agora nós chegamos na pergunta, a pergunta é bem específica e bem comum até. Aquele que não frequenta, aquele que não congrega, aquele que não vai à igreja, ao edifício da igreja,
ele tem menos de Deus, ele está fadado a cair em desgraça. Vai para o inferno, né? Não é cristão. Há algo de censurável nisso. Você sabe, assim, quando eu olho para a Bíblia, eu consigo ver nas Escrituras momentos circunstanciais que difere daquilo que é primordial, daquilo que é o modelo, o essencial. Certo. Tem o circunstancial e tem aquilo que é o padrão, o modelo, aquilo que deveríamos ser. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte, que não é bom que o homem esteja só e que ele case. Mas o apóstolo Paulo fala assim, por causa das circunstâncias da vida, é melhor que você seja solteiro. Ou seja, para Paulo, circunstancialmente, naquele momento que ele estava vivendo, para aquela situação, determinados irmãos deveriam não casar, a não ser que ele não conseguisse. Mas se ele conseguisse ficar solteiro por causa da dificuldade da vida, que ele ficasse solteiro. Ou seja, o padrão é o casamento. Mas circunstancialmente, ficar solteiro, não casar, o apóstolo Paulo abria essa exceção. Não é? Então nós temos exceções, nós temos questões circunstanciais e temos o modelo, o padrão que nós devemos seguir. As Escrituras, Odilon, mostram circunstâncias em que não é possível servir a Deus em agrupamentos. Não é? Por exemplo, João Batista. João Batista não foi um homem das sinagogas. João Batista serviu a Deus no deserto, sozinho. Não é? Aí João Batista teve essa necessidade. Elias, né, ficou sozinho lá na caverna, eventualmente. Davi ficou sozinho, muitas vezes com as ovelhas. Não tinha sinagoga. Na época de Davi não tinha sinagoga. Na época de Davi não tinha escrito ainda os livros de Jeremias, de Isaías, não tinha o livro de Mateus, só tinha o Pentateuco, não tinha pastor, não tinha muitas coisas. O Jó também, né? Então essas pessoas serviram a Deus sozinhos nas suas casas. Abraão, qual igreja que Abraão frequentou? Então Abraão serviu a Deus sozinho, não tinha culto de domingo, escola dominical, não tinha congresso, não tinha seminário, não tinha reunião de pastores, não tinha reunião nos lares, não tinha pequeno grupo, não tinha célula, não tinha nada disso. E eles serviram a Deus de maneira tremenda naquela circunstância. Também nós vemos, muitas vezes, Jesus saía para as viagens dele, ele diz, não, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é? O próprio apóstolo Paulo, aquelas viagens que ele fazia, ele ia sozinho com alguns irmãos, não tinha Segundo os matemáticos cristãos, eu acho bom colocar isso aqui, Jesus viajou 5.029 quilômetros durante 3 anos de pregação. 168 dias em viagem. Tudo isso somado dá um total de pelo menos 34.640 quilômetros percorridos ao longo dos 33 anos de vida de Jesus. 3 anos. Ou seja, mais de 1.155 dias em viagem, o que constitui mais de 3 anos e 2 meses. Imagina, Jesus ficou sozinho muito tempo então, né? Andou sozinho. Não. Ele ia para a sinagoga de acordo com o seu costume, como diz Lucas capítulo 4. Jesus, diferente de João Batista, já frequentava a sinagoga, mas veja só, frequentava todo sábado, não faltava nenhuma reunião. Não é? Muitas vezes não, ele estava no barco com Pedro, não é? Outras vezes ele estava sozinho lá no... A maior parte ele viveu na vida sozinho, com um grupo pequeno de pessoas ali servindo. O apóstolo Paulo muitas vezes ficou dias e dias, talvez meses, no navio, sozinho, não participou de cultos. Agora, é tão importante a nossa fé ser viva que nos dê condições de, circunstancialmente, ficar sozinhos. Essa questão que nós precisamos fazer a pergunta é por que você não quer reunir? Não é? Por que você não quer reunir? Agora, você não é menos cristão do que aquele que reúne. Você não é menos discípulo do que aquele que reúne. A questão é que existem circunstâncias na vida da gente, uma enfermidade, uma crise emocional, uma crise espiritual, uma crise econômica, uma questão de viagem,
Sim, pastor, mas aí que você circunstancialmente não vai reunir na igreja. Sim, mas nós estamos falando de certa maneira de uma circunstância. Isto. De umas circunstâncias. As circunstâncias ela é eventual. Uhum. Eu vou ler esse trecho aqui que eu acho que você vai achar muito interessante. Igreja com I maiúsculo corresponde ao que Jesus e o Novo Testamento definem como igreja, ou seja, o encontro com Deus e uns com os outros em torno do nome de Jesus e em acordo de fé com o Evangelho. O que faz de todo encontro humano em fé um encontro igreja onde Jesus promete estar presente mesmo que sejam apenas 2 ou 3 reunidos em seu nome. E só se reúnem em seu nome por se saberem a eles unido. Então, isso daí deveria ser um versículo da Bíblia, né? Esse conceito, essa definição do que é a igreja. O problema é quando você diz o seguinte, só é 2 ou 3 e não vamos passar disso. Entende? Entendo. Só eu e a minha esposa na minha casa e não vamos. Isso não serve de justificativa. E não vamos passar disso. O que o Evangelho está dizendo, que a igreja de Jesus, essa igreja com I maiúsculo, essa igreja de verdade, é esses irmãos que receberam, que estão aos pés de Jesus, e que Jesus vai perguntar sempre para eles como é que estão vocês convivendo aí. E que vocês precisam, né, experimentá-lo no secreto, né, como ele diz, entra você no teu quarto, você sozinho no teu quarto. E essa experiência da igreja, ela é uma experiência de desejo de que haja mais irmãos, de que haja mais amados irmãos. E que nessa igreja de Jesus, que circunstancialmente podem ter 2 ou 3, circunstancialmente podem ter 2 ou 3, mas porque ela é uma igreja propagadora, ela é uma comunidade que fala, que prega, que reúne, que chama para a comunhão, não é isso? Exato. O Evangelho chama as pessoas para a comunhão. 1 João, capítulo 1, diz o seguinte, ora, nós convidamos você para a comunhão. Exato. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então, essa comunidade, ela é doentia de 2 ou 3, ou de um somente, quando ela diz, não cabe mais você, irmão. Não cabe mais você, só cabe a mim porque eu não quero ser religioso. Aí tem as várias nuances de doenças que podem vir, que impede você de agregar o 4º irmão, o 5º, o 10º, o 20º, entende? E é claro que como nós somos seres sociais, e não dá para ser uma comunidade seja de como Deus quiser, a Deus dará. Ele diz o seguinte, se teu irmão pecar contra ti, o que eu faço se meu irmão pecar contra ti? Tem instrução. Exato. Para esses 3 que reúne, tem instrução. Eu quero ler um texto aqui de Tessalonicenses, nós já estamos caminhando, porque o assunto é vasto e não acaba, né? O apresentador, e você precisa levar para o final aí. Olha só, Tessalonicenses, capítulo, olha só a linguagem da Bíblia com relação à igreja. Agora lhes pedimos irmãos, não é lhe pedimos irmão, é no plural. Agora lhes pedimos, mais gente pedindo, não é só Paulo. Existem pessoas pedindo aos irmãos que tenha consideração com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Ou seja, esses irmãos que se reúnem 2 ou 3, não podem ser sempre uma reunião, assim, vamos para a sorveteria? Vamos aqui para a praia? Vamos lá para casa comer um almoço? Só aquela coisa apenas e tão somente sem formalidade, entendeu? Nós somos igreja e nós... Como que é a igreja? Quando a gente se encontra. Quando? E pela vida aí, um dia que der certo, deu. Não, ele fala que é os que trabalham. Existe uma atitude que é intencionada, não é?
que vocês tenham em consideração com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Ou seja, Paulo está dizendo que existe um grupo de pessoas, não importam quantos, e que existe dentro desse grupo de pessoas algumas pessoas que trabalham para o bem delas. Ele diz os que trabalham entre vocês e que os lideram no Senhor. Exato. Então, a grande reclamação das pessoas que não querem mais congregar é que elas estão pegando uma parte de que é esse encontro de irmãos em Cristo, esse encontro de amigos em Cristo, de discípulos que têm uma relação com Jesus e ali teve o encontro da igreja, porque estão em nome de Jesus, é que elas só querem isso, Odilon. E aí ele fala aqui para a gente que tem gente que lidera no Senhor. E ele diz assim, tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. E vivam em paz uns com os outros. Ou seja, vai ter problemas entre nós e nós vamos precisar de alguém para produzir ensino para nós, para que nós possamos viver em paz. E ele vai dizer o seguinte, concluindo. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os desobedientes, confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Desobedientes, desanimados e fracos. Uhum. Então, essa comunidade não é uma comunidade, entre aspas, a Deus dará. Não é, se tem alguma irmã Joana aí nos assistindo, perdão aí, não é a casa da irmã Joana, tomara que essa irmã Joana não seja a Joana desse. Não é a casa do seguinte, não temos ordem, não temos direcionamentos, não temos código de conduta, não temos ética, não temos princípios, não temos horários, nós somos um bando de bagunça. Não. A igreja de Jesus, se você vai lendo o Novo Testamento, você vai vendo a insistência de que a sua relação com Deus é pessoal. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto, mas a caminhada é comunitária. Se teu irmão pecar contra ti, o que eu faço com o meu irmão? Abandono? Não. Você, antes de dar a tua oferta, vai lá reconciliar com teu irmão. Não tem jeito de você ter uma relação com Deus no quarto em secreto sem o irmão. Não, então eu decido viver no quarto secreto sem o irmão. Não é relacionamento, não é um relacionamento do modelo, do ideal. Circunstancialmente, você pode estar sozinho. Mas esse não é o ideal de vida, experiência que o Novo Testamento chama de igreja. Igreja sempre será a reunião de 2 ou 3 em nome de Jesus. Pode ser debaixo de uma choupana, pode ser na praça, pode ser no casebre e pode ser numa grande congregação de milhares de pessoas. Se o princípio ali é uns aos outros, ali tem esse feedback, eu falo, você me escuta, eu te exorto, eu chego para você e falo, irmão, não trata assim sua esposa. Ou seja, essa liberdade que você me dá de dizer, pode falar, irmão, não é pastor, é qualquer irmão na minha vida, e também eu te der a você a liberdade de falar, Robson, isso não, querido, isso não é do Evangelho, isso não é do Senhor. Se não existe essa relação de consolar, exortar e estimular, não é igreja, Odilon. É verdade. É cinema. Uhum. É estádio de futebol, é teatro, é um lugar que você vai, você curte e você não conhece o cara da esquerda, não conhece o cara da direita, não conhece o cara da frente, não conhece o cara de trás. E assim, você vai eventualmente. Qual foi a última vez que você foi no cinema? Ei, não pode ser assim. Vida de igreja não pode ser assim. Entende? Eu também estou com vontade de ir no cinema, eu gosto de ir no cinema. Mas assim, às vezes eu vou uma vez no mês, eu vou lá onde? Eu vou num lugar mais barato, num lugar que me ofereça conforto a um preço barato, a um custo barato, e que tem uma tela legal, tem um ar-condicionado, e que eu não fico muito tempo na fila. Uhum. Mas se eu transfiro essa mentalidade para a vida de igreja, eu não tenho mais congregação de discípulos. Não, sem dúvida alguma, eu concordo plenamente com você. E aqui me coube o triste papel de trazer uma questão que pode passar, ou seja por conveniência, ou seja por pretexto, ou seja por qualquer outra coisa,
Eu acredito sim que haja pessoas que possam ter problemas de ordem, não diria ideológica, mas problemas de ordem físicas, problemas de ordem emocional, que às vezes não frequentam, não estão presentes o tempo todo. Agora, sem dúvida alguma, desde o início, que eu estava concordando de que nós, como animais gregários que somos e sociais, principalmente se tratando da comunhão da palavra de Deus entre aqueles que professam a mesma fé, ela é mais do que necessária, ela é fundamental e bíblica. E há uma diferença entre a gente ir domingo, todo domingo, e nunca ser fazer parte de uma congregação. Também existe isso. Não é verdade? É verdade. Que às vezes a pessoa que nunca vai no domingo, ela experimenta mais de Jesus do que aquele que vai todo domingo, mas não vive vida de igreja, porque ele sabe aquele negócio que a gente põe no estofado que pode jogar água? Como é que chama isso? Impermeabilizante, é isso? Impermeável. Impermeável. É alguém o seguinte: eu não vou na tua casa, você também não vem na minha, não é? Tem a música? Eu não vou na tua casa, você também não vem na minha. Você não tem nada com a minha vida e eu não tenho nada com a tua vida. Você para mim é um problema seu. Então, se alguém vai na comunidade, eu vou lá na sua igreja domingo, eu vou lá na comunidade, todo domingo ele vai nessa, vai naquela, ou naquela mesma sempre, mas ele não chora com ninguém, ele não se sorri com ninguém, ninguém sabe o nome dele. Nós fizemos uma dinâmica, né, no pequeno grupo, lá na casa da irmã Gislaine, que foi assim: fala seu nome e o nome de alguém aqui do grupo. Sabe como que eu me sinto, Conceição? Eu estou ensinando beabá para professor. Que aquilo que Paulo fala assim: no tempo em que devias ser mestres, eu ainda necessito te explicar como é que é igreja. No tempo em que nós deveríamos nos preocupar como é evangelizar o mundo, eu estou gastando a minha vida em ensinar as pessoas a ser crente. E aquilo que você falou na nossa última reunião, aliás, você não esteve, mas você me mandou a pergunta: como pode, pastor, alguém estar 20 anos ouvindo a pregação e ainda te perguntar se eu posso assistir esse filme ou não, se eu posso ir no cinema ou não, se eu posso depilar minha perna ou não, se eu posso beber ou não posso beber, se eu posso fumar ou não posso fumar? Sabe, perguntas que não se deveriam se fazer mais. Exato. Não é? Mas por que essas perguntas estão feitas? Porque nós estamos vivendo uma época de saturação na igreja, em que nós estamos omitindo o evangelho para as pessoas, estamos fazendo dos nossos púlpitos e das nossas igrejas lugar de animação de auditórios, lugares de confortar a alma das pessoas para que elas voltem no próximo domingo, ao invés de ensiná-las a se relacionar com outros seres humanos. Exato. Não é? Eu disse alguns anos atrás que é mais fácil fazer um diácono do que fazer um advogado cristão. Não é? A gente faz lá as escolinhas e faz o diácono, mas ensinar essa pessoa a viver o evangelho de Jesus é um desafio, porque a gente precisa sair da nossa casa, a gente precisa estar na casa do irmão, a gente precisa ir na casa de alguém para confessar o pecado. Né? Os irmãos que estão nos vendo aí, alguns irmãos, para quem você confessou seus pecados? Para quem você está pedindo ajuda? Com quem você está conversando sobre as suas neuras, sobre as suas loucuras, sobre as suas doideiras? Odilon, quem de nós está são emocionalmente hoje? Nesse mundo louco, nós estamos o tempo todo bombardeados, nossa alma está o tempo todo sendo machucada. Nós precisamos conversar com alguém. Graças a Deus eu disse os psicólogos, mas até os psicólogos precisam de alguém. E sem querer desmerecer os psicólogos, e nós precisamos deles de verdade, às vezes precisa de psicólogo quem não tem amigo. Meu filho me perguntou outro dia: quem é o seu amigo, pai? Eu fiquei assim: quem é o meu amigo? Né? Quem é o amigo do Odilon? Quem é o amigo do Ricardo? Amigo. Amigão mesmo. De se visitarem, nossos filhos. Parece que essa coisa é mais de jovem, né? Quem é o meu amigo? Será que eu estou tão pastor que esqueci de ser Robson? Não é? Será que eu sou tão pastor que esqueci de ser Robson? Estou tão sacerdote
que estou esquecendo de ser gente, de assar uma carne com o irmão, né? De jogar bola com outros irmãos, de minha esposa gostar de fazer o cabelo na casa. Você vai assumindo uma certa impessoalidade, né? Vai, e isso vai passando para você, para o outro, para a congregação, Odilon. E daqui a pouco não tem sentido mais as nossas músicas. Não tem sentido. Você lembra a música que nós cantamos na sua casa aqui ontem? Anteontem, nosso pequeno grupo reuniu aqui. Como é precioso, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado com Jesus. E como fruto desse novo coração, eu te declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. A hora que eu falei assim, preciosa é a nossa comunhão. Que comunhão? Qual comunhão? É mentira eu dizer que ninguém da igreja não tem amigos, que ninguém da igreja não tenha comunhão com alguém. Mas eu seria leviano de dizer que nós, a igreja brasileira, a igreja evangélica, não esteja enfrentando uma crise de ser igreja. Ah, sem dúvida. Não é? Igreja mesmo, essa do I maiúsculo aí, do encontro dos irmãos. Não é? E não é só o encontro do bate-papo leviano, é o encontro do choro. Exato. Eu lembro, Dilon, que muitas vezes os irmãos iam na casa um do outro, o marido pegava o outro marido, pegava os dois homens, ia para um quarto lá, ele pegava ele lá para a sala, a esposa ia para lá, para exortar, em amor, para abrir o coração. Ó, irmão, vim aqui, sabe, para exortar. Hoje, eu não sei se nós damos conta de ser assim mais. Se a gente não precisa de um sopro de Deus e de uma volta a desistir dessa igreja mercado, né? Para ser igreja comunidade. Nossa igreja Casa na Rocha, comunidade de cristãos. Então, os irmãos que estão nos vendo aí, sabe, o desafio de ser comunidade. Comunidade de irmãos que tem perdão. Aqui, ó, tem sujeira. Nós precisamos restaurar isso, até porque se não houver um movimento nesse sentido, nós vamos ter uma perspectiva de solidão muito grande, de uma solidão, inclusive, extremamente perigosa. Você pode facilmente desistir simplesmente de ter fé. Né? Você não desiste só da igreja. Eu acho, você falou uma palavra muito bonita que eu acho que é a exortação. Eu acho que é fundamental nesses tempos que a exortação seja feita e seja ativa no sentido, porque às vezes a pessoa deixa não só de frequentar a igreja, ele simplesmente não acredita mais em nada, nem em ninguém, nem em Deus. Vai tudo embora, né? Vai tudo embora. É como aquele ralinho, né, que vai chupando tudo, né? Porque a fé não é algo fácil de você ter, mas mantê-la necessita de muito carinho, necessita de muito estudo, necessita de muita estímulo, de muita dinâmica, de muito estímulo. E você se estimular, vou usar um outro termo, não existe, nesses termos não existe uma masturbação. Não existe. Não existe. Não. Seria uma coisa... Relacionar consigo mesmo. Não existe. Não, essa relação é... Porque a fé vem pelo ouvir, não é por lei. A fé vem por ouvir alguém falar. Exatamente. É claro que você hoje tem programas muito bem feitos na internet. Como esse, né, Odilon? Como esse. A gente chega lá. Então, é claro que tem programas bem feitos na internet, e esse aqui tem a pretensão de ser de dar um recado com conteúdo, com autenticidade, com falhas. A gente está aqui expondo o coração, aquilo que pensa, né? Exatamente. Às vezes passa até do horário, né? Já passamos, já. Acho que já está na hora já da gente ir para os finalmente. E nós queremos, né? Eu quero convidar a Conceiçãozinha aqui, esposa do Odilon, que vai orar comigo aqui, enquanto o Odilon vai lá preparar a canção. E eu quero te convidar, irmão, para você repensar a vida de igreja. Para você repensar a vida de congregação. É verdade. Né? Vamos repensar, vamos abrir nossas vidas, né? Refletir, porque é séria essa situação, né? Vamos abrir nossas vidas para outros irmãos adentrarem. Não se trata da sobrevivência da igreja.
Mas da sobrevivência da sua fé. Da sua fé. E, sabe, estar na comunidade aos domingos precisa ser uma realidade de irmãos que se conhecem, que se aceitam, que se perdoam. Eu quero estimular, sim, você voltar a congregar, mas não é ir domingo na igreja. Olha, se nós não damos conta mais de ir nem domingo na igreja, quanto mais congregar, né? E eu queria que, junto com a Conceição, queria pedir para a Conceição orar por isso, pela igreja, orar por você, orar por nós, enquanto o Odilon vai organizando ali a canção. Vamos orar, né, Conceição? Boa noite, irmãos. Eu quero, nessa noite, orar a Deus por essa oportunidade, por esse esclarecimento nesse bate-papo com o pastor e o Odilon, que me abriu a mente, me esclareceu, e eu creio que deve ter também esclarecido alguma coisa em relação a esse difícil período que nós estamos vivendo como igreja. E eu quero aqui, nessa noite, pastor, te dizer que eu também tenho repensado na questão igreja. Como ser igreja? A gente tem vivido períodos difíceis, período onde as pessoas cada vez mais sozinhas, mais solitárias, e eu acho que realmente esse não é o ideal. E eu acredito que nós realmente precisamos começar do zero. Nós precisamos, infelizmente, nós ainda não estamos maduros o suficiente para estar alimentando uma comida mais sólida, mais forte. Eu creio que a igreja brasileira, ela precisa de um novo direcionamento. Eu acredito, pastor, que não tem como uma igreja de milhares de membros viver uma vida de igreja. Hoje nós temos no Brasil igrejas enormes, muitos clientes. Não são irmãos, são clientes de igreja. E, infelizmente, essa igreja grande, essa igreja onde se vende, né, muito conteúdo para entreter emocionalmente as pessoas, e não é um conteúdo de mudança de caráter, não é um conteúdo espiritual, né? Eu acredito que existem grandes pastores coach, onde eles levam a mensagem através de autoajuda e fica somente na emoção, né? Não atinge a alma, não atinge o coração, não atinge a espiritualidade. Exatamente. E eu acho que é tempo de voltarmos no início da primeira igreja. Você disse de vivermos em comunidade. Comunidade de poucas pessoas. Porque, dependendo da quantidade de pessoas, não tem como, fica difícil a liderança, né? Cuidar, zelar, né, das pessoas. E eu tive, durante muitos anos, eu tive esse pensamento
de estar sozinha na minha casa, com meu marido, com a minha família, de ser igreja na minha casa, de ser igreja com o meu vizinho. Mas isso também não é o ideal. Isso não é o ideal. Por quê? Porque isso nos traz solidão. Nós precisamos de estar junto com os outros irmãos. Nós precisamos de saber a necessidade que um irmão está passando. Se ele está precisando de uma cesta básica, se ele está precisando de uma oração, a minha volta para a igreja, para a comunidade Casa na Rocha, eu fiquei 2 anos e meio fora. Eu não consegui, eu não me identifiquei, não frequentei outra igreja. Não frequentei outra igreja. Eu não sentia desejo no meu coração. Até que as coisas foram direcionando e eu dizia assim, não, eu quero voltar para a igreja, mas eu quero meu marido também. Consegui, né? Graças a Deus. Meu marido está aqui, ó, cantando, né? Então, pastor, a minha visão hoje em relação à igreja tem muito a ver com o que você disse hoje, foi mais esclarecedor ainda. E eu quero dizer para você, irmão, que está em casa, que eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao início daquela primeira igreja, onde os irmãos viviam em comunhão, aonde os irmãos ajudavam uns aos outros, aonde os irmãos compartilhavam o que tinham com os outros. Eu sinto necessidade, eu sinto carência dessa igreja. E eu quero incentivar os irmãos a nós voltarmos para a igreja com esse sentido, né? Com esse pensamento, com esse desejo no coração de vivenciar realmente aquela igreja humilde, aquela igreja simples, mas aquela igreja com amor, aquela igreja que se preocupa, não uma igreja que a gente somente vai nos cultos. Amém? Então eu quero orar nessa noite, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus por esse programa, agradecendo a Deus pela vida do pastor Robson, agradecendo a Deus por estar frequentando a comunidade Casa na Rocha, e de dizer aos irmãos e de dizer a Deus, Senhor, eu quero me colocar nesta comunidade como uma discípula do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Que o Senhor coloque no meu coração amor no congregar, amor pelos irmãos. Que o Senhor esteja nos ensinando a comportar um com os outros. Que o Senhor esteja dando a nós paciência, amor pelo outro, e que nós possamos viver aquilo que realmente é difícil, Pai. Não é fácil viver em comunidade, mas quando nós temos amor no nosso coração, quando nós temos discernimento espiritual na nossa mente, nós conseguimos. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja tocando cada coração, e que nós possamos, ó Deus, voltarmos à igreja primitiva, que nós possamos congregar com humildade, com simplicidade, e principalmente, ó Deus, com amor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te agradecer, você que esteve conosco. Terça-feira, quinta-feira que vem nós estaremos aqui nesse mesmo horário. Deus te abençoe. Vamos ficar com essa canção para a gente terminar junto. Um beijo para você, que o Senhor nos ajude. Estamos firmes. Escuridão, mas ainda
nem ao menos podia ter certeza se era eu mesmo quem estava lá. Escuridão, mais ainda, abri os olhos sem nem mesmo saber se eles já estavam abertos. Uma luz, havia uma velha luz que num ponto já brilhava, mas eu não podia reconhecê-la, pois a cegueira está em minha mente. Escuridão não mais, pois um feixe de luz me alcançou e eu brilhei. Não mais escuridão. Uma luz, havia uma velha luz que num ponto já brilhava, mas eu não podia reconhecê-la, pois a cegueira estava em minha mente.